Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura épica. Prepara aí, porque a explicação de hoje vai trazer a história impressionante de um verdadeiro herói da fé. Um mestre lendário que juntou inteligência e coragem, enfrentou um império implacável e superou até as masmorras mais sombrias. Bora voltar no tempo? Pensem comigo, imaginem deixar tudo para trás só para encontrar a verdade absoluta? E mais, imaginem ter que encarar as autoridades e os imperadores mais cruéis do mundo para proteger essa verdade. Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar. Segurem firme, porque a jornada desse grande bispo vai mostrar o que é ter poder e força de verdade. Parte 1. O chamado da verdade. Certo, vamos mergulhar nisso. A nossa história começa na antiga região da Capadócia. Nosso protagonista, Alexandre, nasceu numa família pagã, mas, nossa, ele estava predestinado a feitos gigantes. Ele não era um jovem comum, era aquele estudante que não parava nunca, sabe? E quando ele conheceu o cristianismo, teve o seu verdadeiro despertar. Ele pegou todo aquele seu nível de inteligência, toda aquela bagagem de estudos filosóficos e fundiu com a luz do evangelho. O resultado? Ele se transformou numa força intelectual incrível para a igreja. Parte 2. O arco de treinamento. Para upar os seus atributos espirituais e intelectuais ao nível máximo, o Alexandre foi lá para o Egito, direto para a famosa escola de Alexandria, a Didaskaleon. Lá ele teve mestres lendários como Pânteno e Clemente. Mas, no meio do treinamento, o imperador Septímio Severo resolveu atacar os cristãos. O jovem Alexandre bateu de frente com o império e acabou trancafiado numa prisão do ano 202 até 211, quase 10 anos. Imaginem a paciência e a resiliência dele. Quando finalmente foi solto em 202 e ele começou a sua marcha épica até a cidade santa, Jerusalém. Parte 3. O mestre da cidade santa. Quando ele chegou em Jerusalém, a princípio foi como coadjuvante, mas as habilidades e a santidade dele eram tão imensas que logo ele assumiu o cargo máximo. Ele virou o mestre da guilda da região, o novo bispo de Jerusalém. E o que significa pegar essa classe tão poderosa? Bom, o catecismo ensina que os bispos são sucessores diretos dos apóstolos. Eles recebem o sacramento da ordem e, com isso, uma autoridade espiritual absurda para guiar, ensinar e santificar todo o povo. É uma responsabilidade gigantesca. E como um líder genial, ele começou a construir a sua base. Fundou uma biblioteca enorme e uma escola de catequese lá em Jerusalém. E não para por aí. Ele jamais abandonava um aliado. Quando um teólogo brilhante chamado Orígenes se meteu em problemas com os superiores porque ensinava a filosofia junto com a religião, o Alexandre sacou o potencial dele. Ao invés de ficar contra, ele não só defendeu Orígenes com unhas e dentes, como ordenou sacerdote no ano 230. Assim, o aliado dele pôde continuar ensinando o povo sem ser interrompido. Parte 4. O teste final. Só que a paz não dura para sempre. Chegou a hora do boss final. O cruel imperador romano Décio assume o poder e lança uma nova e aterrorizante onda de perseguições. O nosso mestre, Alexandre, que a essa altura já estava velhinho, foi capturado pelos soldados romanos e arrastado para as masmorras de Cesareia. Lá, ele enfrentou torturas brutais, de verdade. O império achava que a dor e a escuridão iam quebrar a força daquele idoso, mas eles estavam completamente enganados. Parte 5. A coroa do mártir. No dramático ano de 250, esgotado de tanto sofrer e passando fome no frio da prisão, o corpo físico do nosso herói finalmente cedeu. Ele faleceu ali. Mas, escutem bem, não pensem nisso como um game over ou uma derrota. Muito pelo contrário, foi exatamente o momento em que o Alexandre alcançou a sua forma definitiva e totalmente vitoriosa no céu. O nível de respeito que ele conquistou foi tão épico que os historiadores deixaram registrado assim: a glória dos seus cabelos brancos e a sua grande santidade formaram uma dupla coroa para o seu cativeiro. Ele literalmente transformou a pior masmorra num trono glorioso. Então, o ponto crucial aqui é o significado de tudo isso. No parágrafo 2473, o catecismo ensina que o martírio é o testemunho supremo da fé. É suportar qualquer coisa, até mesmo a morte, para testemunhar a verdade de Cristo. Alexandre deixou claro para o mundo que nenhuma tortura terrena consegue apagar a chama de quem é de verdade apaixonado por Deus. E, finalmente, parte 6. Santo do Dia. A jornada dele na Terra terminou ali na prisão de Cesareia, mas o legado dele, com certeza, é eterno. Santo Alexandre celebrado e lembrado no dia 16 de maio.
E olha, o Santo do Dia é justamente isso, uma resenha diária dos santos que estão bem guardados na memória da Igreja. São as histórias desses mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso próprio caminho. E acreditem se quiser, os ensinamentos dele foram tão incríveis que fragmentos das suas cartas sobreviveram ao tempo, preservados por outros grandes heróis, como Eusébio e São Jerônimo. Que história espetacular! Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora eu quero te ouvir. Você já tinha pensado sobre isso antes? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo conteúdo. Fiquem firmes na missão e até a próxima!